Prima Samuele capitolo 17 do versetto di numero 11 in poi dice così: quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Or Davide era il figlio di quell'uomo e fratello di Betlemme di Giuda, che si chiamava Isai. Questi avevano 8 figli e al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni, e 3 figli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul, e essi si chiamavano Eliabi, il primogenito, Abinadab, il secondo Samà, il terzo era Samà. Davide era il più giovane quando i 3 maggiori ebbero seguito Saul. Amen? A história nos conta que Dio ha parlato attraverso Samuele di ungere un nuovo re. E Deus falou através de Samuel que ele ungiria um novo rei. E ha mandato la casa di Isai E enviou a casa de Isai per ungere il nuovo re. para ungir um novo rei. E il Signore ha detto a Samuele: non guardate con i tuoi occhi, E Deus disse a Samuel: não olhe com os seus olhos, perché Eliabe era o più vecchio, era o più bello, porque Abi era o mais velho, o mais belo, e o seu segundo fratello erano belli, e os seus outros irmãos eram belos também, come me più o meno, como eu mais ou menos, forte. E il Signore ha detto a Samuele: non guardate con i tuoi occhi, perché io non vedo come tu vedi. E Deus disse a Samuel: não veja com os seus olhos, porque eu não vejo como você vê. Mas tu conosci la storia che è passato tutti i suoi fratelli, Mas você conhece a história e passaram por todos os irmãos. e Dio ha detto a Samuele: non è nenhum di questi il nuovo re di Israele. E Deus disse a Samuel: não será nenhum desses que você viu o rei de Israel. E Samuele ha chiesto a suo padre, E Samuel perguntou ao seu pai, dos seus fratelli, dos seus irmãos, se non ci sono più giovani in questa casa. se não haviam mais jovens naquela casa. E lui ha detto: sì che c'è, Sim, há mais um. Davide, Davi, quello che prende cura delle pecore. aquele que toma conta das ovelhas. E la storia racconta, dice, che Samuele mi ha mandato a chiamare Davide, A história também nos conta que Samuel pediu que chamassem Davi. e quando lui è arrivato, Dio ha parlato nel cuore di Samuele: E quando Davi chegou, Deus falou ao coração de Samuel: questo è il re, este é o novo rei. può ungire Pode ungí-lo. che questo è il re. Este será o novo rei. Ok? Ci siamo fino qua alla storia. Até aqui tudo bem, irmãos? Amen? Amém? E la storia racconta nella Bibbia E a história nos conta na Bíblia che esistia un filisteo que havia um filisteu di Gati chiamato Golia. de Gate chamado Golias. Era grande, 3 metri di altezza più o meno. Ele era uma pessoa muito grande, mais ou menos 3 metros de altura. Che tu conosci la sua storia. E você conhece já a história. E per 40 giorni E por 40 dias, lui ha sfidato ele desafiou, la schiera del Dio vivente, di Saul. ele desafiou o exército do Deus vivente. Ele si presentava davanti alla schiera di Saul Ele se apresentava diante de Saul e domandava: e perguntava: c'è un valente qua che può sfidarmi? há algum valente que pode me desafiar no seu exército? E la parola dice E a palavra nos diz che quando Saul ha ascoltato queste cose, que quando Saul escutava esse tipo de coisa, lui ha avuto gran paura, ele teve um medo muito grande, perché la parola dice che lo spirito del Signore già era fuori di Saul. porque a palavra nos diz que o espírito do Senhor já estava fora de Saul. Ma frattempo Davide già era unto il nuovo re. Mas se nesse meio tempo Davi já tinha sido ungido o novo rei. Quello aveva lo spirito di Dio. E, Amen. e Davi já viu o espírito Perché de Deus. l'olio simbolizza anche lo Spirito Santo. E isso simbolizava o Espírito Santo. Amen. Allora, è successo in mezzo la battaglia, quando
c'era i Filistei da una parte e dall'altra parte l'esercito di Saul. Então aconteceu que no meio da batalha, de um lado estava o exército de Saul e do outro o exército dos filisteus. In mezzo a loro i soldati hanno detto così: E no meio dos soldados foi dito assim: a quello che sfidare questo gigante e uccidere, aquele que desafiar esse gigante e o matar, il re darà la sua figlia o rei dará a sua filha, e la casa del suo padre non pagherà più tasse, le imposte. e a casa do seu pai não pagará mais impostos. E Davide ha sentito queste parole E Davi escutou essa palavra. e ha domandato: scusa, come è questa storia qua? Che cosa il re farà? E perguntou: mas o que o rei falou? O que ele fará? E lui ha domandato e loro hanno risposto la stessa cosa. E ele perguntou e todos responderam a mesma coisa que ele já havia escutado. È andato dall'altra parte e ha domandato di nuovo. Foi para uma outra parte e perguntou a mesma coisa de novo. E hanno detto: il re farà così, così, così. E disseram: o rei fará assim, assim, assim. Allora i suoi fratelli Então agora os seus irmãos ha detto così: disseram assim: ma cosa tu fai qua in mezzo alla guerra? o que você está fazendo aqui no meio do exército? Con chi tu hai lasciato le pecore di papà? Com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Tu sei presuntuoso Você está sendo presunçoso di venire qua nella guerra. de vir aqui no meio do exército. E Davide ha risposto: che cosa ho fatto adesso? E Davi disse: o que eu posso fazer agora? Io só fatto una domanda. Eu só fiz uma pergunta. Ricordati Lembre-se che Eliabe era il figlio più bello que Abi di Isai. era o filho mais belo. È lui che ha sgridato Davide. É ele que repreendeu Davi. E questo brano mi ha chiamato perché mi piace tantissimo questa storia di Davide, Saul e il Filisteo. E esse texto me chama muita atenção da história de Davi, de Saul e dos filisteus. E ho estratto di questo testo le 9 parole che ha colpito il mio cuore. E eu tiro desse texto uma nova palavra que atinge o meu coração. I nostri fratelli Os nossos irmãos estão mettendo noi giù. estão colocando nós para baixo. Nós estamos dizendo que tu sei per estar lá, Nós estamos dizendo quem você é para estar ali, que tu sei per essere così così, o que você é para ser assim, assim, perché i suoi fratelli hanno fatto così con lui. porque os seus irmãos fizeram assim com Davi. Ha detto: ritorna a casa di papà a prendere cura delle pecore. Disseram a ele: volte para a casa do nosso pai para tomar conta das ovelhas. Ma Davide aveva un altro spirito. Mas Davi tinha um outro espírito. Lui è arrivato davanti al re Saul Ele chegou diante do rei Saul e ha detto: e disse: re, non faccia con che il popolo smorisci. não faça com que seu povo se desmoralize. Tuo servo lutterà con Golia Eu, teu servo, lutarei contra e Golias ucciderò il gigante. e matarei esse gigante. Saul ha guardato lui e ha detto: Saul olhou para ele e disse: tu sai chi è Golia? você sabe quem é Golias? Della sua giovinezza è un grande lottatore. Desde a sua juventude ele já é um grande lutador. E tu chi sei? E você quem é? Proprio il re non aveva la fiducia in lui. O próprio rei não confiava nele. E la storia noi sappiamo che lui è preso leoni, è preso l'urso. E a história nos conta também que Davi já tinha matado um urso e um leão. E lui ha detto: io lo farò lo stesso con lui. E Davi disse: eu farei o mesmo com aqueles gigantes. Allora il re Saul ha voluto dare una mano a Davide. Então o rei Saul quis dar uma ajuda a Davi. Ha preso la sua armatura, Pegou a sua armadura, ha preso la sua spada pegou a sua espada e lui si è vestito la sua armatura. e colocou a sua armadura e sua espada em Davi. Ma lui non riusciva ad andare a Ma Davi- alzare la spada. Mas Davi não conseguia andar com aquela armadura nem levantar a espada de Saul. Un'altra cosa che estrago di questo testo: Uma outra coisa que eu extraio desse texto: le cose che vogliono mettere nella tua vita, as coisas que querem colocar na sua vida. che è usata nella mia, non serve. O que eu uso na minha vida não serve para a sua. O che serve per la tua vita non serve per la mia. O que serve para você não serve para mim. La parola dice che lui ha sorpreso la fonda.
E a palavra nos diz ainda que Davi pegou apenas a sua funda e 5 sassi e 5 pedras e è andato. e foi para a luta. E la parola racconta che lui E a palavra nos diz que ele è arrivato davanti al gigante chegou diante daquele gigante. e aquele gigante è sfidato. E aquele gigante o desafiou. Mi viene un'altra rivolta Uma revolta che la schiera di Saul era grandissima in numero soldato que o exército de Davi, de Saul, era muito grande em número de soldados. e loro hanno avuto paura. E eles tiveram medo. E loro erano la schiera di Dio vivente. E eles eram o exército do Deus vivente. Ma non c'era lo Spirito Santo più con loro. Mas eles não tinham o Espírito Santo com eles. E senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare E sem nulla. o Espírito Santo não podemos fazer nada. E quando E quando Saul Saul ha detto a Davide, allora vai, disse a Davi, agora vai, penso che lui, vai, buona fortuna. vai e tenha boa sorte. Lui ha pensato, Ele pensou, sarà morto, certamente perché era un ragazzo. Davi morrerá porque é apenas um rapaz. E noi conosciamo la storia che e Davide ha lanciato il sasso E nós conhecemos a história que Davi lançou as pedras com a sua funda e hai centrato proprio in testa del gigante e uma das pedras atingiu a testa daquele gigante. e lui ha tirato dalla sua spada del gigante e ha tagliato la sua testa. E o gigante caiu e Davi pegou a própria espada do gigante e Allora- cortou a sua cabeça. L'esercito del Signore hai vinto. E agora então o exército de Deus venceu. Amen? Amém, irmãos? Amen? Amém. Allora, pensiamo qua. Então agora, meus irmãos, vamos pensar um pouco aqui. I suoi fratelli hanno detto, Os seus irmãos disseram, ritorni a casa. volte para casa. Ma perché lui ha detto così? Mas por que eles disseram assim? Ti hai già fermato per fare un po' di caso, no? Você já parou um pouquinho para pensar nisso? Eliabe, Abinadab, Abinadab, Samar, Samar, tudo bello, grandi, formosi. todos grandes, formosos. Davide E Davi era un ragazzo então, piccolo, era um rapaz pequeno, giovane. muito jovem. Perché loro aveva tanta invidia di lui, Porque eles tinham tanta inveja dele, i propri familiari. os próprios familiares. È per quello che Dio ha detto a Samuele, É por aquilo que Deus disse io a non Samuel. guardo come tu guarda, Eu não vejo como você vê. io non vedo come tu vedi, Eu não vejo como você vê. perché tu vedi solo esteriore, io vedo interno. Porque você vê apenas o interior, o exterior, e eu vejo o interior. Allora, Então agora, il Signore ha dato la vittoria, o Senhor Deus deu a vitória. perché lui conosceva il suo cuore. Porque o Senhor conhecia o coração dele. Dopo la parola racconta che Davide è diventato secondo il cuore di Dio. Depois a palavra nos diz que Davi se tornou homem segundo o coração de Deus. Allora ti domando, Então agora te pergunto, ma lui è preso possesso da quello che Dio ha dato a lui? mas Deus, ele pegou posse daquilo que Deus deu para ele, La sua unzione, a sua unção, che Samuele ha unto e Davide come re di Israele. quando Samuel ungiu Davi como rei de Israel. È per quello che lui ha detto, chi è questo filisteo? Por isso que ele teve a capacidade de dizer, quem é esse filisteu? Incirconciso, Incircunciso, che osa que ousa a fare la sfida qua con la schiera di Dio vivente. a desafiar o exército do Deus vivente. E lui ha vinto. E ele venceu. Un'altra cosa Uma outra coisa, irmãos, che mi viene in mente, que me vem à cabeça. quando il popolo è uscito dall'Egitto, Quando o povo saiu do Egito, ha attraversato il Mar Vermelho come ha cantato qua il fratello, atravessou o Mar Vermelho, como cantou nosso irmão. e loro avevano una meta di attraversare e di andare a Canaan, alla terra promessa. Eles tinham o objetivo de atravessar e chegar a Canaã, a terra prometida. E Mosè e Araone ha detto così. E Moisés E Araone? e Araão haviam dito assim:
Prende 12 spia e manda espiare la terra. Pegue 12 espiões e mande a terra prometida para espiá-la. E loro sono andati. E eles foram. E tu conosci anche questa storia, non è vero? E você me conhece essa história, não é verdade? La terra emanava latte e miele. Aquela terra emanava leite e mel. Dice che i frutti erano grandi che era bisogno di 2 uomini. Un chicco di uva era bisogno di 2 uomini per caricare, per trasportare. Nos diz a história também que os cachos de uva daquela terra eram enormes e precisavam de 2 homens para transportá-lo. Ma solo che in mezzo di questo Mas no meio daqueles hanno visto que viram dei giganti. também os gigantes. Ai giganti di nuovo qua. Olha os gigantes novamente aqui na história. Ancora un'altra volta. Agora, novamente, La parola dice che loro hanno infiammato l'Israele. a palavra nos diz que eles inflamaram Israel. 10 dos 12. 10 daqueles 12. Perché Caleb e Giosuè Porque Josué e Caleb hanno avuto un altro spirito. tiveram outro espírito. E a quello 10 hanno mormurato, E aqueles 10 murmuraram, dicendo: dizendo: sicuramente loro vedono noi come i gafanhotti, certamente esse come povo, cavaletti. certamente esse povo gigante nos vê como gafanhotos. Dio già aveva promesso la terra per loro. Mas Deus já havia prometido aquela terra para eles. Io penso che loro hanno dimenticato dalla grandezza di Dio. Eu imagino que aqueles homens esqueceram da grandiosidade de Deus. Allora ti faccio una domanda, dice tuo fratello di fianco. E agora te faço uma pergunta e faça essa pergunta ao seu irmão do lado. Domanda, chi ti ha detto che non è possibile? Quem te disse que não é possível? Dice a tuo fratello, Diga ao seu irmão. chi ti ha detto che non è possibile? Quem te disse que não é possível? Caleb e Giosuè ha detto così: entriamo e prendiamo allegremente, perché il Signore già ha dato per noi. Caleb e Josué disseram: entremos e peguemos essa terra capito? alegremente, porque Deus já nos deu essa terra. Tutto quello che tu sta passando adesso, il Signore già ha preparato già la strada per te. Tudo aquilo que você está passando, Deus já preparou o caminho para você. Quem ti ha detto che non è per essere tu la benedizione del Signore? Quem disse que essa bênção é para ser tua? Há più o meno 10-12 anni fa, Há mais ou menos 10 anos atrás, io con la mia famiglia ho vissuto per 8 mesi dentro di una chiesa. eu e minha família vivemos por 8 meses dentro de uma igreja. Io già era un cittadino italiano, Eu já era um cidadão italiano, aveva documenti, tinha documentos, tutto a posto. estava tudo pronto. Ma sono rimasto dentro la chiesa per 8 mesi. Mas eu fiquei naquela igreja por 8 meses. E molta gente E muitas pessoas hanno detto: disseram: ritorna, volte, ritorna. volte. Se vuoi ti pago i biglietti per tu ritornare. Se você desejar, eu te pago o bilhete para retornar ao Brasil. Ho detto no. Mas eu disse não. È il giorno che sono più innamorato della mia moglie. O dia que eu fiquei mais apaixonado pela minha mulher È il giorno che suo papà, lei ha parlato con suo papà é o dia em que ela falou com seu pai e lei era contata la nostra situazione e ela contava a ele a nossa situação. e lui ha detto: io vendo la mia macchina qua e mando i soldi adesso per te e per i bambini. E ele disse: eu venderei o meu veículo aqui no Brasil e te enviarei o dinheiro para você e para os seus filhos. E io? E eu? Va bene. Ok. Lei ha detto così: E ela disse assim: papà, meu pai devo stare a fianco al mio marito. deve estar ao lado do meu marido. È del suo fianco che devo stare. É ao lado dele que eu devo estar. Grazie tanto. Obrigado. Lei ha guadagnato ancora più il mio rispetto. E ela então ganhou muito mais ainda o meu respeito. Non dico del mio amore perché sono innamorato da Não falo morire. de meu amor porque eu sou apaixonado. Allora, se io avessi guardato indietro, Agora, se eu tivesse olhado para trás, non avevo io entrato nella terra promessa. não haveria entrado na terra prometida. Qua, per noi brasiliani, Aqui, para nós brasileiros, è veramente in mano al latte e miele, non è vero?
Verdadeiramente Per me emana é leite così. e mel. Para mim, pelo menos, é assim. Ho avuto dei giganti qua. Tem os gigantes aqui. E se eu avesse fatto così un passo indietro, E se eu tivesse dado um passo atrás, sicuramente io non ero qua oggi. certamente eu não estaria aqui Io non hoje. ero qua con la mia moglie. Eu não estaria aqui Io com a non minha ero qua mulher. con la mia famiglia. Eu não estaria aqui com a minha Io non família. ero qua per testimoniare daquilo che Dio ha fatto nella mia vita. Eu não estaria aqui para testemunhar o que Deus fez na minha vida. Perché questa è la parola del Signore viva nella mia vita. Porque essa é a palavra do Senhor viva e na minha vida. Io ho vissuto queste cose. Eu vivi esse tipo de coisa. E oggi sto desfruttando E hoje estou desfrutando della benedizione del Signore. das bênçãos de Deus. Sabe perché? Sabe por quê? Perché io non sono ritornato. Porque eu não Perché retornei. io non ho guardato indietro. Porque eu não olhei para trás. Perché io sono fatto per avanzare. Porque eu fui feito Per para ir andare adiante. avanti. Para ir adiante. Chi anda indietro cos'è? Quem anda para trás, o que é? Tenta caranguejo, né? Caranguejo. Non possiamo ritornare. Não podemos voltar. Abbiamo solo un biglietto di andata, Temos fratelli apenas o miei. bilhete de ida. E sai chi è chi timbra questo biglietto di andata? E sabe quem põe a sua chanceira nesse bilhete de ida? È Cristo. É Cristo. Perché senza Dio, senza Cristo non possiamo fare nulla, Porque fratelli sem miei. Deus não podemos fazer nada, irmãos. Perché qua se Caleb e Giuseppe non avesse un altro spirito, Porque se Josué e Caleb não tivessem outro espírito, lui ritornava indietro come loro volevano ritornare allo Egitto. eles retornariam ao Egito como os outros 10 sugeriram. Ritornare a essere schiavo? Retornar para a vida de escravidão? Ehi, sta difficile per te? Está difícil para você, irmão? Sta difficile? Está difícil? Lo so che non sta facile, Eu sei que não está fácil. ma tu vincerai. Mas você vencerá. Perché il Signore già ha vinto lá na croce del Porque o Senhor já Calvario. venceu na Lui cruz già ha preparato por nós. tutta la tua E strada. Ele já preparou o nosso caminho. La parola dice, per noi che siamo un po' senza capelli, A che i palavra nos diz para capelli, nós que estamos um pouco carecas, que os cabelos, i capelli stanno contati. os nossos cabelos estão contados pelo Senhor. Prima di essere formi, il Signore già conosceva tutto ciò. Antes de nos criarmos, Deus já conhecia tudo a La nosso parola dice respeito. che quando io mi siedo, quando mi acho, prima di aprire la mia bocca, il Signore già lo sa da quello che ho bisogno. A palavra do Senhor nos diz que antes de abrir a boca, o Senhor já sabe aquilo que eu Matteo preciso. capitolo 6, 33 dice della nostra preoccupazione. Mateus 6,33 diz as nossas preocupações. Io non avevo lavoro, Eu não tinha io trabalho, non avevo soldi, eu não tinha dinheiro, ma non mi è mancato niente. mas não me faltou I miei nada. figli non hanno stato malati, E meus filhos não ficaram doentes. perché il Signore mi ha tenuto con la sua mano destra, Porque o Senhor me teve com a sua mão direita. come è fatto qua con loro, Como fez assim com na os terra israelitas, promessa, na terra prometida. come è fatto là con Golia, Como fez naquele momento con com Davide, Golias, com Davi. ha dato la vittoria, Deu a vitória. ma perché lui ha avuto un atteggiamento diverso, Mas porque ele teve um entendimento diferente. perché se noi ascoltiamo la parola Porque se nós escutamos a palavra e riteniamo inerti, e ficamos inertes, senza capire, sem entender, non c'è effetto. não tem efeito algum. Ma quando noi prendiamo posto della parola Mas como nós pegamos o e lugar da mettiamo in palavra pratica, e colocamos em il prática, Signore age o Senhor age in tuo favore, in mio seu favore, favore, in mio favore. in favore della Chiesa. em favor da igreja. Il Signore non ti ha messo in questa posizione per tu solo soffrire. O Senhor me colocou Ho nessa vida capito para... questo l'altro giorno, sai? Eu entendi isso outro dia, irmãos. L'altro giorno ho capito che non sono in questa posizione solo per soffrire, Outro dia eu entendi que eu não estou aqui nesse mundo só para sofrer. perché il Signore c'è un piano. Porque o Senhor tem um plano. Perché se il Signore avesse mi scelto Porque o Senhor tivesse me escolhido per quello che sono nel passato, por aquilo que eu fui no passado, guai. e ponto, acabou. Se Lui guardasse oggi cosa sono, Se ele me olhasse hoje para ver o que sou, sicuramente sono in guai. ainda assim eu estaria em dificuldades. Ma Lui è una projezione del futuro nella ele- mia vita. Mas ele projeta o futuro È na minha per quello vida. che Lui ti ha messo qua, Por isso que na ele colocou Itália, aqui, na Itália, qua a Due Villi. aqui em Joinville. E tu pensi di ritornare? E você pensa em voltar? Tu pensi di frustrare il piano del Signore? Você pensa em frustrar os planos do Senhor?
Il Signore non sta scherzando con te, fratelli. O Senhor não está brincando com você, irmão. Il Signore non ti ha portato qua per passare solo per vergogna, O Senhor não trouxe você aqui para passar vergonha. Il popolo è passato sul deserto, O povo passou pelo meio do deserto non è rimasto. e não ficou ali. Il mare era davanti, lui hanno O attraversato. mar estava diante deles, mas eles atravessaram. Loro non sono rimasti lì. Eles não ficaram ali. Il Signore quando è entrato nella barca O Senhor entrou naquele barco è detto così, attraversiamo dall'altra e parte. disse assim: atravessamos para o outro lado. È il Signore che ha detto attraversiamo dall'altra parte. Foi o Senhor que disse: atravessemos para a outra parte. Cosa sta mancando per te? O que está faltando para você? I profeti non parlano, Os profetas falam, i lodi parlano, os louvores falam, la parola parla. a palavra fala. Tu vuoi che Dio venga qua di persona a parlare con te? Você quer que a palavra de Deus venha aqui pessoalmente Alça falar a com tua você? testa. Levante sua cabeça. Vai avanti. Vai adiante. Il Signore ha promesso, non è promesso? O Senhor prometeu, não prometeu? Lui ti darà, Ele te ma dará. non nel tuo momento, no momento di Lui. Mas não no seu momento, no momento dele. Amen. Amém, irmãos? Perché magari noi non siamo maturi la sufficienza Porque talvez nós estejamos maduros o suficiente per prendere la benedizione del Signore e avere 100%. para tomar a bênção do Senhor e tê-la 100%. È un processo, fratello, Isso é um processo, irmãos. para che il Signore ti lasci. Para que o Senhor te deixe. Come colonna, rebai, Come colonna. candarà, rebai. Tu guarda soltanto la costruzione, magari. O Senhor apenas a construção, talvez. I sotto vedi sono di colonne. Mas o Senhor está vendo as colunas. E vogliamo vedere le pareti. Nós queremos ver as paredes. Dove sono le pareti? Onde estão as paredes? Magari le pareti erano i suoi fratelli. Talvez as paredes fossem seus irmãos. Era il suo popolo che murmuravano. Era o povo que murmurava. Dio sta preparando persone per mettere di fianco a te. Deus está preparando pessoas para estar ao seu lado. Persone che sono in verità, che parlano la verità. Pessoas que falam a verdade. Come ho pregato qua sabato scorso. Como pregado aqui sábado passado. Non guardi solo le colonne, fratelli Não miei. veja apenas as colunas, irmãos. Aspetta un attimo. Espere um minuto. Il Signore farà delle cose che tu guarderai e farai veramente. O Senhor fará Il Signore coisas. è con me. O Senhor fará você ver que Ele Il Signore é è com stato você. con me. O Senhor está comigo. Il Signore sarà sempre con O me. Senhor estará sempre comigo. Perché è promessa di Lui nella nostra vita. Porque a promessa dele é na nossa vida. Hai capito? Deu para entender, irmãos? Non ritornare. Não volte atrás. Non gettare la spugna. Não jogue a toalha. Guarda l'autore e consumatore della tua anima. Olha para o consumador e autor da sua fé. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Questo non è il momento di saltare fuori dall'arca. Esse é o momento de sair fora do barco, irmão. Il Signore dice, ehi che sono alla porta e O basso. Senhor disse que a Busso. porta bate. A quello che apri, Aquele que abre. io entrerò E eu entrarei. e cenerò con Lui. E cearei com eles. E dopo Lui con me. E depois ele comigo. C'è una promessa. Tem uma Quando promessa. Lui ha detto, tu con me, Você comigo. noi ceneremo con Lui là in cielo. Nós chegaremos com ele, lá no céu com ele. Se noi gettiamo adesso la spugna, Se nós jogamos a toalha agora, non c'era. não haverá. Non c'era un'altra volta. Não haverá uma outra vez. Perciò, fratelli, Por isso, irmãos, sorelle, questo momento che tu sta passando di difficoltà, esse momento que você está passando de non dificuldade, pensi che è per la sua vergogna, não pense que é para você se envergonhar. perché Dio ti innalzerà, Que Deus se levantará. Dio ti metterà in un posto e tutti ti vedranno e diranno, ma Deus te colocará proprio num lugar. Lui, è Lui che è lì. Ma aspetta no Signore, Espere no Senhor. vai lá no Salmo 40, Vá ao Salmo 40. resta lá, Fique por lá. resta lá. Permaneça lá. Il Signore porterà la benedizione, E o Senhor te dará ma a non nel bênção. tuo momento, Mas não no seu ma momento. nel momento del Signore. No momento E dele. tu disfrutterai 100% della benedizione E del você Signore. desfrutará 100% das bênçãos. Amém. Amém, irmãos? Posso sentire un amen grande? Amém. Che Dio ti benedica grandemente Que Deus te abençoe e che la grandemente. parola continua a fluire nel tuo cuore.
e che tu metta in pratica que você coloque em prática tutto aquilo che il Signore ti ha detto tudo aquilo que o Senhor te disse questa sera, esta noite, il mese scorso, no mês passado, e l'anno o ano scorso, passado, che lei continua a dire a ogni giorno quando tu lega la Bibbia. que Deus continua a Eu ler todos os ringrazio dias. Te Pela agradeço vostra pazienza, pela vossa paciência. grazie fratello Douglas, Amém. che io ti ho lasciato tante volte indietro. Ma Dio lo sai Mas Deus sabe della mia voglia di predicare da minha vontade de pregar e di avere un fratello così grande di fianco a me. Amém. Amém. Ele está imparando il pastore Samuel. Che Dio vi benedica, Que Deus os fratello. abençoe, irmãos. Em nome di Gesù. Em nome de Jesus. Amém. Possiamo fare un Amém. applauso al Signore?